Muito boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião, que nós possamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos para ampliarmos os nossos entendimentos sobre as leis de Deus, né, à luz da doutrina espírita. Isso é uma oportunidade fantástica que nós estamos tendo, né? Hoje o nosso irmão Washington fará a palestra e vamos àquele nosso momento de interiorização para fazermos a nossa prece e passar para o nosso irmão. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que o nosso irmão que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Washington. Já ligou? Já. Boa noite a todos. Todos nós temos uma visão do universo, sobre os fenômenos da vida, e essas visões nos faz pensar, entender e analisar e agir sobre as várias situações, milhões de situações com as quais nos deparamos em nossa existência, em nosso dia a dia. Muitos de nós pensam, se movem pelo esforço, que eu fazendo esforço, eu tomando as decisões, eu serei senhor do meu destino, independente de qualquer coisa. Outros já têm uma visão de que existe algo já determinado, programado, estamos refém de uma circunstância e de um fato, que por mais que façamos qualquer atividade, por mais que desenvolvemos qualquer coisa, já está tudo escrito, já está tudo determinado. Não temos muito o que fazer e o que pensar. E a nossa visão, pela nossa caminhada, ela tem que se desenvolver, ela tem que se ampliar. E esse conhecimento que nós devemos sempre buscar na vida, nas existências que nós somos inseridos, colocados, para desenvolver essa capacidade, essa visão, ampliando cada vez mais esse universo, descortinando, sendo sempre procurando estar auxiliado da filosofia, da ciência e da religião, que desde sempre, desde o início, nós já começamos a querer compreender e entender. E com a ciência e com a filosofia, nós vamos ampliando melhor e mais calçados para esse nosso entendimento sobre a nossa visão do universo e sobre o fenômeno das coisas, possa influenciar cada vez mais de maneira equilibrada, com bom senso, com conhecimento, com lógica, com fé, com razão, as nossas decisões, as nossas tomadas de postura. Na doutrina espírita, nós já entendemos e compreendemos, e cada vez mais estamos sentindo isso, a importância do conhecimento dessa dimensão espiritual, com a qual todos nós, de lá viemos para cá, aportando em um corpo físico, de forma temporária, mas que não nascemos com esse corpo físico, mas estamos usufruindo dessa oportunidade e vemos que a dimensão é muito maior. Observamos pela ótica, pela visão da ciência, que cada vez mais nós estamos sentindo, principalmente nesse século, avançar, a descortinar cada vez mais, não só aqui a nossa Via Láctea, mas galáxias e galáxias, a harmonia que tem, a razão que tem de fundir, de se materializar, desmaterializar, a matéria, a antimatéria, e tudo isso que está aí em volta. Nós observamos o nosso orbe terrestre, o nosso planeta Terra, quanta harmonia tem, desde do reino vegetal, o reino animal. Quanta harmonia, não só a harmonia das cores, mas a harmonia de se conviverem, de se relacionarem, e ter um processo, uma cadeia lógica, sensata, que foi pensada por Deus. Esse Deus que todos nós falamos, independente da religião, o Criador. Algo que pensou, idealizou e hoje mantém todo esse universo. Mantém esse universo. E dentro de um processo da harmonia, de sabedoria, de justiça, de amor e prudência. E nessa prudência que nós vamos existindo e que nós vamos procurando sentido para as coisas. Por que trabalhar? Por que ter o lazer? Por que procurar servir a comunidade, ser solidário, ser amigo? Por que isso, esse sentido? Nós vamos procurando um motivo para isso. Ou é obra do acaso?
Por uma combinação inimaginável, as coisas vão acontecendo e vão surgindo e vão mantendo uma sequência, algo sustentável. Se interagir não é obra do acaso, nós entendemos e nós compreendemos à medida que vai avançando, não só a ciência, mas também a nossa capacidade de refletir, de filosofar sobre as coisas que existem no universo e de ver as dimensões que existem. Não só a dimensão material, com as coisas que nós tocamos pelo nosso corpo físico e sentimos, mas pela dimensão da reflexão, daquilo que nós concebimos como lógico, sensato e dá sentido à vida. Por que eu faço isso? Por que eu estudo? Por que eu desenvolvo? Por que eu procuro tratar melhor, desenvolver melhor a minha capacidade de entender a mim mesmo, de conhecer a mim mesmo? E como disse o Mestre Jesus, há mais de 2000 anos atrás, conhecereis a verdade vos libertará. Se conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ele estava dizendo lá atrás que nós somos criados simples e ignorantes, mas todos nós temos o potencial dentro de cada um de nós para desenvolver, para avançar, para progredir. Mas esse potencial, ele depende não do que está fora, ele não depende, não está na matéria, ele não está no corpo físico com o qual nós habitamos nas várias encarnações. Não é esse corpo físico que nos dá o atributo, que nos dá as dimensões, as capacidades, o conhecimento de nós sermos mais inteligentes, mais paciente, mais agitado, ansioso, mais confuso com as coisas, ou mais reflexivo. Não é o corpo, mas é a alma. A alma que existe e preexiste a tudo e que existe. E nós, com esse entendimento, esse conhecimento da doutrina espírita cada vez mais ecoa em nossa mente e nos faz refletir cada vez mais com segurança, com firmeza, não de uma forma assim, reta, uma visão fechada, mas uma visão ampla, para poder ver se as coisas têm consonância, se as coisas realmente têm a ver. Porque a verdade, ela é verdade aqui, ela é verdade na China, ela é verdade em outras galáxias, em outros planetas. Porque é a verdade de Deus, que está a nos conduzir, a nos encaminhar, a nos dar a cada um de nós a oportunidade da existência. E de cada um de nós temos o mérito pela nossa progressão, pela nossa evolução. E trouxe aqui alguns temas para nós refletirmos sobre isso, porque isso tem a ver com o nosso tema dessa noite, que é o livre-arbítrio. E reflexão, o livre-arbítrio que desfrutamos e desfruta o homem, é relativo ou é absoluto? Se temos a liberdade de escolher o tipo de vida que queremos levar, por que muitos enfrentam dores, dificuldades e dissabores? Né? Se nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, essa liberdade é por quê? Nós pensamos, nós temos a liberdade de pensar, de imaginar. E assim como temos a liberdade de pensar, de imaginar, nós temos o livre-arbítrio para poder agir, para poder buscar. Porque é impossível, podemos ficar fisicamente trancafiados em um cubículo, em um ambiente fechado, que tem uma cor só ou tenha muitas cores, mas não tem como pararmos de pensar, de refletir. Mesmo quando estamos num processo de sono, que o corpo que está em repouso, a alma, ela está em trabalho, ela está em processo, não está parada, não está dormindo junto com o corpo ali, esperando chegar a bater a hora, ou o relógio despertar para tocar, para ir estudar ou para ir trabalhar. Não, a alma está em atividade, não está em repouso com o corpo, que carece, necessita daqueles momentos de repouso, de trabalho. Mas a alma, o espírito não, está trabalhando, está refletindo, está pensando, está agindo. E assim como está nesse processo, o livre-arbítrio está ali pulsando, sentindo. Isso quer dizer que no livre-arbítrio nós observamos como ele está em conjunto, ele não está sozinho, ele precisa de vários outros atributos. A moral está com ele, a liberdade, a vontade e a fatalidade, que nós vamos entender como ela está interagindo com esse livre-arbítrio, até que ponto ela interage, até que ponto ela não tem a influência. Porque o livre-arbítrio por si só não é mais livre-arbítrio, é escolhermos se eu vou para a direita ou se vou para a esquerda, ou escolhermos, eu faço bem ou não faço bem, eu faço mal ou não faço mal. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso, por quê? Porque nós refletimos, entendemos que a vida não é somente escolhas, temos o entendimento, o raciocínio e escolhemos para lá e para cá. Existe uma dinâmica maior, existe algo maior que nós buscamos, que nós procuramos, algo maior que é dado a todos nós,
nas mais variadas formas e situações e oportunidades, que é desenvolver do átomo ao arcanjo. E como se faz isso? Como se processa isso? Como se processar isso se não tem que ter o livre-arbítrio? Para que aí nós possamos ter o mérito das nossas escolhas, para podermos ali estudar e entender as nossas falhas e os nossos acertos, como eles se dão, como eles se desenvolvem, para podermos sentir, experimentarmos, realizarmos. Que por mais que peguemos um livro que explique sobre natação, tudinho, todas as formas de nadar, mas se nós não adentrarmos em uma piscina com água e fazermos, exercitarmos tudo isso que o manual está dizendo, nós não aprendemos a nadar. Em um momento crucial da nossa existência, caso o barco vire, nós não aprendemos a nadar. E o livro, por mais que ele indique, ele não vai nos salvar com as suas letras, com as suas palavras, com as suas formas, se nós não nos esforçarmos e pormos em prática esses conhecimentos e experimentarmos, ver em que ponto nós somos fortes, em que ponto temos habilidade, aonde que a nossa fraqueza nos movimentos, para aprendermos a desenvolver e a nadar sozinho. E para nadar, nós precisamos controlar vários movimentos, não só o movimento do corporal, mas a respiração, a concentração, o sincronismo, tudo isso é importante para nadar. E o livre-arbítrio também, ele requer isso também, se esse livre-arbítrio é usado de maneira producente para a nossa evolução, para o nosso crescimento, principalmente para o nosso acerto. Porque todos nós procuramos desenvolver as nossas atividades no dia a dia, seja no esporte, seja no trabalho, seja no lazer, seja no caminho para casa, nós queremos otimizar as coisas, fazer de maneira melhor, mais fácil e que despenda menos energias e menos custo. Não é isso que nós fazemos em nossa vida aqui real, material? Assim também é esse processo de crescimento, de evolução também. Cada vez mais nós temos que nos habilitarmos, nos capacitarmos para desenvolvermos essa habilidade, esse conhecimento. E nada melhor do que a gente procurar conhecer para poder usarmos o livre-arbítrio de maneira cada vez mais producente. Quando vemos aqui o livre-arbítrio, a moral, quando diz a moral, o que é importante na moral? É nós utilizarmos nosso livre-arbítrio até que chegue a um ponto em que esse nosso livre-arbítrio não venha interferir, não venha avançar na liberdade do outro. É querer fazer ao próximo aquilo que nós queremos que nos faça. Nós queremos desenvolver, entender, mas também queremos que o próximo também faça isso por nós. Então isso é um desenvolvimento moral. Essa capacidade de querer para o próximo aquilo que queremos para nós mesmos. Que poderíamos ver de uma forma assim, uma ética. O que é ética? É nós fazermos para nós o que nós desejamos e de forma que o outro também veja o que nós estamos fazendo, que ele entenda e queira que aquilo seja feito para ele também. Ou seja, nós fazemos para nós e fazemos para nós, mas fazemos que o outro reconheça e veja que isso não prejudica ele. Mas a moral não. Nós queremos fazer o bem. E o bem que nós queremos fazer é que seja bem para mim e seja bem para o outro. Não para que o outro reconheça que eu estou fazendo bem, mas que ele sinta que eu estou fazendo a mesma coisa que eu queria que fosse feito para mim. É uma forma interessante de entendermos que a moral, ela é que é de nós uma elevação que não é para ser mostrada, não é para ir para fora e se ilustrar. Eu sou bom, eu estou fazendo isso. Não, é um comportamento, é uma postura que eu estou fazendo o bem para mim, nessa caminhada, nessa jornada. E o mesmo que eu desejo para o meu próximo, para aqueles que estão ao meu redor. E se nós procuramos cada vez mais nos aperfeiçoar, melhorar, nós vamos cada vez mais nesse intuito, nessa propulsão, entender que isso vai ser melhor para aqueles que estão ao nosso lado. Então não é só um comportamento ético, mas sim uma conduta, uma postura de entendimento. E nós observamos também a liberdade. A liberdade com livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos. Sim, nós temos a liberdade de fazer qualquer coisa. Mas essa liberdade de fazer qualquer coisa, ela está restrita ao quê? Aos limites do outro. E também está restrita à nossa capacidade de entendimento e de conhecimento. Porque quando nós estamos na fase da infância, nós estamos tão limitados ainda à questão do corpo físico, as nossas necessidades, a nossa liberdade, ela está igualada, ela está de acordo com o que nós queremos no nosso período de infância. Então a nossa liberdade e necessidade está relativizada ali, nesse processo. Mas à medida que vamos amadurecendo, crescendo, tornando adulto, essa liberdade vai se ampliando. Não só pelas questões
física, porque já tem uma liberdade, já tem um conhecimento, já tem uma idade que possa fazer as coisas, mas também porque o entendimento se ampliou e se torna responsável pelos seus atos. Então vemos que a liberdade e a responsabilidade já começa aí a ter um peso maior, porque já estamos numa fase adulta, uma fase de crescimento. Mas a vontade com a liberdade, ela está sempre ali, num processo, sempre junta. Eu tenho a liberdade, eu tenho a vontade, eu desejo, eu almejo fazer a coisa, eu anseio por fazer alguma coisa. E esse anseio vai fazer com que essa vontade, nós tenhamos que escolher. Temos que escolher. E temos que escolher nesse turbilhão de situações que nós vivemos no dia a dia. Quantas coisas nós vemos em uma semana? Ao ligarmos a televisão, nós vemos jornais, nós vemos filmes, vemos novela, vemos tudo. Vemos algumas coisas que nos sintoniza, que nós nos ligamos. E quantas coisas nós observamos, quantas escolhas são feitas pelas pessoas, quantas situações equivocadas, situações assertivas são realizadas pelas pessoas em sua lida, em seu dia a dia, em sua vivência. Nós temos a escolha de caminhar com segurança e com firmeza em nossa existência, utilizando a liberdade, mas para isso precisamos de vontade, de entendimento, de determinação. E essa determinação, essa vontade, ela está ali conosco, presente, sempre. Mas cada vez que nós andamos, caminhamos, e as situações da vida nos vêm, os nossos atos vêm de encontro a nós observamos como isso acontece, por que isso acontece, como se dá esse fato, essa circunstância. Isso nos faz pesquisar. Mas aí nós começamos a pesquisar no agora, no que está acontecendo agora, aí nós vamos observar que tudo que nós fazemos, a moral, a liberdade, a vontade, ela tem alguns caminhos que foram já traçados. E a gente observa a fatalidade. A fatalidade, ela não está, ela está no seu aspecto quando nós escolhemos, antes de encarnar, a nossa prova de vida. As situações que nós escolhemos para passarmos e ali trabalharmos alguns valores, algumas situações com as quais nós, espíritos que somos, e que através da encarnação, das reencarnações, nós desenvolvemos as nossas capacidades, nós escolhemos algumas situações. Mas só que nós escolhemos as situações fisicamente quando aqui estamos, de nascer em tal lugar, em tal situação, em tais condições. Mas não há fatalidade na questão moral do espírito, em seu desenvolvimento moral. Mas já que escolhemos, fatalmente, nascer em um lar que tenha dificuldade, uma região que tenha dificuldade, uma situação de muita pobreza, muita limitação, e escolhemos nascer naquela circunstância porque dali nós tiraremos algumas experiências para o nosso desenvolvimento, com as quais nós iremos utilizar o nosso livre-arbítrio, nós encarnamos. E ao encarnarmos, nós começamos a caminhar, a triunfar por esse caminho, através das nossas escolhas. E essas escolhas não estão determinadas, não existe um destino nessa escolha. Elas não estavam pré-gravadas, que eu escolheria em tal momento ir para a direita ou para a esquerda, aceitar tal situação em minha vida ou deixar-se levar por tal situação de forma a ser arrastado por aquilo. Não. O livre-arbítrio, a liberdade, ela não está entrelaçada na fatalidade, nas questões morais, na questão de desenvolvimento de escolha, porque esse é o processo do nosso crescimento, esse é o nosso aprender a nadar dentro da piscina, imerso na água. Essa é a nossa oportunidade. Então, nesse momento, nós começamos a escolher. É o que nós estamos fazendo nessa noite, e estamos fazendo já vários anos de nossa existência, escolhendo, refletindo, analisando, para tomar a melhor postura, para ter uma visão cada vez mais clara do que queremos, do que sentimos, do que entendemos. Como um exemplo, nós observamos, tem pessoas que já no final da vida, da idade, já com uma doença, já chegando ali, escolhe às vezes coisas simples, coisas muito simples, para poder ali ele matar o seu desejo, ter essa satisfação. Escolhe coisas simples, já ali quase no romper da saúde física. Por que não fazemos isso já desde antes? Não esperar chegar próximo ao passamento, mas porque antes não procuremos com coisas simples, escolhas simples, mas firmes, sensatas,
que podemos pisar e sentir realmente é um ponto seguro, e caminhar e construindo esse degrau, nós deixamos muitas das vezes para o final da vida a começar a pensar, puxa, por que eu não escolhi essas coisas tão simples? A vida, eu complicava tanto a minha vida, porque eu complicava, agora eu vejo que as coisas tão simples, uma coisa simples, um arroz e um feijão, isso me satisfaz tanto. Por que eu quis complicar muita coisa? Muitas vezes, em nossa jornada, nós nos deparamos com tal situação. Mas aí nós estamos nesse livre-arbítrio, nós estamos nas nossas escolhas. Encarnamos em tal situação para expiação ou prova e estamos fazendo as nossas escolhas. Estamos utilizando o livre-arbítrio e procurando utilizar cada vez mais com conhecimento, com vontade, com liberdade, com moral. E entendendo que nada está determinado. O que foi determinado, nós determinando no momento da nossa escolha de prova, na circunstância e situação que íamos ali encarnar. Mas depois disso, são as nossas escolhas. Se somos direcionados para um momento de vicissitude, arrastados pela vicissitude, ou pelas coisas boas, é o nosso interesse, é o nosso objetivo, é o que nós aspiramos que estamos ali. E podemos dizer não, ou podemos dizer sim. Vai depender da nossa visão, vai depender das nossas experiências, das nossas sensações, dos nossos anseios, tudo isso que nós sabemos que existe e que está ali, junto com as nossas escolhas. Que muitas das vezes nós temos uma consciência disso, mas que está ali, sempre inconsciente, rodando e também computando nessa impulsão dos nossos desejos, dos nossos anseios. Segundo a doutrina espírita, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. À medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, o livre-arbítrio vai acompanhando. Porque nós observando no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 10º, que fala da liberdade, do livre-arbítrio, lá tem o selvagem. O selvagem tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele está na medida do que ele consegue já desenvolver a sua capacidade de inteligência. Muito ainda ele é regido pelo instinto de conservação, pelo instinto das necessidades que ele tem ali ao seu entorno, do seu meio social ali. Ele vai desenvolvendo. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa responsabilidade aumenta, porque nós começamos a entender as coisas de causa e efeito. Nós começamos a ter uma capacidade de analisar as coisas e de ver como elas vão se desenvolver ao longo das nossas ações. Porque nós procuramos sempre o quê? O resultado. Nós não fazemos nada por acaso, ou sem querer, fiz sem querer. Fazemos sem querer quando não estamos atentos, descuidados, nós pisamos sem querer no pé de alguém. Mas muitas das vezes nós fazemos já com a intenção de ver o que vai acontecer, qual vai ser o resultado, o que eu vou ganhar com isso, o que isso vai me favorecer, o que isso vai me ajudar. Mas quando nós viemos para o campo da moral, nós observamos o que vai me ajudar para me crescer, desenvolver e ampliar a minha visão. Então a inteligência, à medida que nós vamos avançando nossa inteligência, realmente nós tomamos mais responsabilidade. Aí nós vemos o livre-arbítrio e responsabilidade já sendo trabalhada. O livre-arbítrio e responsabilidade sendo trabalhada nesse progresso. Qual o progresso que nós estamos? Que nós sempre desenvolvemos nossos temas e assuntos. O progresso moral e o progresso intelectual. O progresso moral e intelectual, nós que somos espíritos, que estamos num processo de evolução, é o que nós almejamos e buscamos. Ora desenvolvemos bastante a moral, ora muito desenvolvemos a intelectual. E nós observamos o intelectual, o intelecto nesse mundo, orbe que nós vivemos atualmente, quanto ele está desenvolvido intelectualmente. O quanto de tecnologicamente está desenvolvido. Mas a gente observa grandes bolsões de pobreza, de miséria, de fragilidade com a relação humana, a falta de caridade, de solidariedade e o interesse em invadir o que o outro tem, em que o capim do outro é mais verde, o interesse de chegar lá, de se apoderar daquilo. Mas o desenvolvimento intelectual está longo, até saiu dessa nossa galáxia aqui, ó, está vindo, observando tudo, mas nós não estamos observando aqui o nosso quintal, a nossa casa, o nosso planeta, a conservação que ele tem que ter. Nós não estamos usando o nosso recurso intelectual para manter esse planeta equilibrado, em harmonia. Nós não estamos utilizando nosso livre-arbítrio para fazer boas escolhas para manter esse planeta equilibrado. Aí nós observamos, está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa está fora do equilíbrio. O intelectual está lá em cima e o moral está aqui.
E essa distância, essa diferença, ela causa uma ruptura. Ela causa algo que nos é muito conhecido, mas que nós não gostamos que isso venha, que causa sofrimento, causa dor, causa tragédia, desequilíbrio ambiental, que todos nós sofremos com isso. Mas isso em função de quê? Desse disparate, dessa distância enorme que estamos vendo do intelectual sobre o moral. Porque nós observamos que tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vem proporcionar o quê? A harmonia. E quando fala harmonia, ele vem ali na moral. Fazer ao próximo aquilo que queremos que nos façam. Quando desequilibra, nós observamos a diferença que está. E essa diferença nós observamos também em nós também. Quando nós estamos com uma diferença muito grande entre aqui o mental, o pensamento, as ideias, e a gente bota aqui no coração, né, representando o sentimento, né, quando a diferença é muito longa, nós tomamos atitude, nós somos muito assim lógicos, sem sensibilidade, ou quando somos muito coração, nós somos muito coração, não tem bom senso, não tem equilíbrio, às vezes é taxado como bobo, porque perde a noção, não analisa. E nós observamos isso, essa diferença. Então nós temos que procurar esse equilíbrio. Saber ser bom, ser caridoso, mas utilizar essa sabedoria para poder essa caridade, essa bondade, essa fraternidade, ela ir a todos os pontos, não como uma forma de bengala, de manter, de servir com os objetos materiais, mas de levar o conhecimento, levar o estremecer, para que aquele que está passando por uma situação, aquele que precisa da ajuda, se erga, se levanta, se mova, utilize seu livre-arbítrio, não deixe se resistir pelo fracasso, pelo caminho do vício, pelo caminho de querer estudar e desenvolver muito, estudar muito, mas esquecer das outras coisas importantes da vida. O carinho, o aconchego do lar, as datas importantes para aquelas pessoas que ele ama, mas que não sabe demonstrar. Então é esse equilíbrio que nós buscamos, e isso é através do nosso entendimento, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então o progresso intelectual e moral, ele é importantíssimo, e nós temos que procurar sempre esse equilíbrio. Desenvolvemos a nossa capacidade, nós em nosso lar, em nossa casa, nós conosco mesmo, nosso conhecimento de conhecer a si mesmo, intelectual, entender, refletir sobre as coisas, mas sempre pôr ali o amor, a paciência, a tolerância, para poder sentir, estar em contato com o chão, não voar muito. Porque à medida que nós começamos a desenvolver a nossa capacidade de inteligência, nós queremos voar. De voar, a gente já quer sair desse planeta. Aí saindo desse planeta, já quer ir para outra galáxia, aí já quer para outra, e vai com um balão. Aí perde o ponto de onde que estava, porque onde que estava tinha um papel ali, naquele coletivo, tinha um papel naquele momento, naquela circunstância, naquele orbe planetário, aonde ali encarnou. Tinha um papel. Então não adianta querer avançar as dimensões intergaláxias com esse corpo físico, que não vai ser ainda possível, não é possível. Mas em espírito nós sabemos que é possível. Em espírito nós podemos mais. Mas nós podemos mais à medida que nós vamos utilizando melhor as nossas capacidades de entender e de ampliar a nossa visão. Que à medida que amplia a nossa visão de compreensão do mundo, muitas coisas que nós achávamos que eram intransponíveis fisicamente, nós conseguimos ultrapassar e vencer. E às vezes olhamos para trás e falamos, caramba, eu achava que eu ia sempre ficar naquela circunstância, situação, hoje eu estou aqui, como posso? Eu nasci numa situação tão ferrenha, tão pobre, de tanta miserabilidade, e hoje eu já estou aqui, estudando, já fazendo meu doutorado, desenvolvendo. Como pode isso? É o esforço, é a capacidade. Aí nós vemos que em qualquer meio que nós estejamos, nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nós não seremos arrastados pelas coisas, porque nós temos a liberdade de dizer não, sim, mas isso está ligado à nossa vontade, ao nosso desejo, e muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo, ele está muito próximo, muito apegado às paixões, e isso nos dificulta, isso causa uma certa âncora nas coisas que nós estamos tocando e sentindo, e fugimos um pouco da realidade real da vida e do compromisso que essa vida nos pode oferecer dentro da nossa potencialidade como espíritos encarnados. O homem não é fatalmente levado ao mar. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino.
Esse ponto é interessante. Os crimes que comete não resultam de uma sentença de destino. Nós temos observado muito nos programas, noticiários, e isso sempre teve. Pessoas fazendo maldade, crimes, matando, às vezes por motivos banais, essas coisas todas. E imagina, poxa, como pode Deus deixar isso? Como pode acontecer isso? E nós temos um entendimento e compreendemos. Primeiro ponto, nenhum de nós, em nossas escolhas para reencarnar, nas situações que temos que ali desenvolver, em nossas provas e expiações, encarnamos com a missão ou com um destino traçado que teremos que tirar a vida de outro. Nenhum de nós. Quando nós encarnamos, sempre a proposta e o objetivo é fazer o bem, é desenvolver, é harmonizar, é passar pelas situações, mas que isso não seja da mesma forma sendo executado por aquele ao qual nós ferimos em anterior situação, ou que fomos feridos em uma encarnação anterior e nessa nós vamos para dar o revés, viemos cobrar, nos vingar. Não existe isso. Todos nós que encarnamos com a proposta de acertar, de melhorar. Ele pode, como prova, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenha, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Então vemos quando o crime, o ato, ele tem a liberdade de fazer ou não fazê-lo. Mas se praticar essa ação maléfica, nós observamos que em toda causa existe um efeito que vai cair sobre quem? Sobre aquele que está causando. E no processo das reencarnações das vidas, nós observamos que não acaba. Não acaba. Tudo que nós fazemos tem um fruto. E esse fruto repercute em nossa vida, para nós mesmos. Então, todos os atos que nós vemos, observamos no nosso dia a dia, na televisão, os atos de fora e os nossos, repercutem e retornam para aquele que cometeu. Em suas ações, e nós observamos nas provas e expiações o quanto de dor, quanto de sofrimento as pessoas passam. Muitas vezes nós deparamos, como pode essa pessoa tão boa, tão caridosa, ou pessoa tão calma e tranquila, está passando por tanta situação. Ora é uma dor, ora é um problema, ora vem uma doença muito grave, aí melhora de uma, vem outra. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo é a justiça divina que está acontecendo. E aí nós observamos que muitas vezes aquela pessoa passa por uma situação expiatória, mas não precisa de alguém vir e causar aquela situação para a pessoa passar, não. Porque são os atos, são as escolhas, nesse processo do nosso desenvolvimento, que vem essas situações. Mas para quê? Não vem para nos afundar, nos arrasar, vem para a gente compreender, entender o que está acontecendo. Assim, quando vamos a um médico, nós queremos entender, primeiro saber o que está acontecendo, que nos causa impaciência. Eu estou com um problema, chego no médico, ele não fala o que é, a gente fica preocupado, mais preocupado ainda do que foi. Por quê? Mas quando ele dá um diagnóstico, a gente já começa a ter, já estou começando a saber o que é, isso é importante, para poder saber o que é e depois tratar. Ver as condições para poder tratar essa situação. E muitas vezes nós olhando a pessoa passar por tal situação, nós não compreendemos por que a pessoa passa por tanto isso. Pô, Deus não está vendo? Caramba, como é que pode? Pô, será que Deus está sendo injusto? Mas olhando a gente no panorama das encarnações, da vivência, a gente olhando no panorama que nós somos espíritos encarnados, estamos num corpo, e esse corpo é para nós um processo de filtragem, de transformação e renovação, nós começamos a entender de forma diferente. E nós observamos que as encarnações, elas são solidárias umas às outras. O que fazemos aqui, ela vai repercutir na outra. E na outra. As nossas decisões, elas vão se repercutindo e cada vez mais a tendência é fortalecer, melhorar. Porque uma coisa nós temos certeza e é fatal. Assim como morrer. Esse corpo que nós temos, isso está fatal. Um momento vai perder o princípio vital que anima, e vai morrer. Isso todos nós sabemos, isso é fatal. Não tem ninguém que viveu 300 anos, 500 anos. Vai falecer. Mas nós sabemos que o corpo vai falecer, mas aquela alma que trabalhou, que desenvolveu, que ampliou, vai continuar a existir. E terá outras e outras oportunidades, cada vez mais ampliando o seu conhecimento, a sua vivência,
e passando por situações que tem que passar na próxima existência para entender os seus atos anteriores, compreender, mas na justiça divina. Não como uma forma de vingar, de punir eternamente, não. É uma justiça divina, para poder entender e sentir aquilo e trabalhar o seu sentimento. Trabalhar o seu sentido, a sua compreensão de vida e de realização. Então, a obscenidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer ou passar esta ou aquela prova. Quando fala que sofrer no sentido de passar, né? Passar por situações que ele escolheu antes de encarnar. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que se achara colocado. Então, essa escolha que ele faz antes de encarnar, é a posição que ele está e se sente que precisa ter tais situações, passar por tais situações em sua vida, para poder burilar, trabalhar seu sentimento. Refere-se às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então fica claro para a gente que essa escolha que nós fazemos antes de encarnar são as situações, as provas físicas. Quando encarnamos, nosso livre-arbítrio começa a trabalhar. E todo o nosso esforço, todas as nossas decisões, somos nós que tomamos, com a visão que nós temos de mundo, de nós mesmos, o conhecimento que temos de cada um de nós. É o que faz as nossas decisões. Mas não está nada ali fadado, determinado, como fosse um karma. É karma, está passando por um karma aquilo ali, está escrito. Não adianta a pessoa fazer o que está refém daquilo, não. Trabalhe o sentimento, tenha paciência, tenha tolerância, compreenda e entenda a dor, que a dor muitas das vezes na nossa existência, ela pode ser uma coisa ruim, mas se entendemos, pode ter sido uma coisa boa, pode estar nos mostrando uma visão diferente da vida que tínhamos, que achávamos que era tudo maravilhoso, tudo bom, mas não era tudo bom, não era tudo maravilhoso. E às vezes a dor nos chama atenção, e ela nos chama atenção, e às vezes as coisas mais simples da vida são as coisas que a gente começa a dar valor, a curtir, a gostar, caramba, que coisa interessante. E às vezes também, muitas das vezes, agrega as pessoas que estavam afastadas de nós, ou que nós nos afastamos, que é uma coisa também de mão dupla. Nós nos afastamos das pessoas, mas também as pessoas nos afastam. Não podemos dizer, a pessoa se afastou de mim. Ora, alguma coisa, alguma forma do nosso comportamento também interagiu para esse afastamento. Temos que entender e compreender isso e estudar isso, porque se acontece com A, acontece com B, com fulano, tem alguma coisa errada. Será que eu estou bem? O que está acontecendo? Então observamos essa presença, essa sintonia. Então vemos que nas nossas provas físicas nós escolhemos, mas aqui estando, nós vamos passar e vamos tomar as nossas decisões. Para termos o quê? Um mérito das nossas escolhas, para evoluirmos. Tem uma máxima evangélica que diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mesmo antes de nós termos esse conhecimento espírita, né, da doutrina espírita, aqueles que estão chegando agora no sentido de pouco tempo, né, já escutaram isso aqui. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que isso nos arremete? O que isso nos faz sentir? A semeadura, eu planto. A gente pode plantar o que quiser. Botar chuchu, quiabo, cenoura, o que for. Primeiro, um entendimento. Nós sabemos que se a gente planta chuchu, vai nascer chuchu. Se plantamos quiabo, vai nascer quiabo. Se plantamos jiló, vai nascer jiló. Mas a colheita é obrigatória. Nós vamos colher isso que nós plantamos. Então, isso quer dizer, o fruto das nossas ações, nós iremos colher. Nós iremos receber. Se nós fazemos com prudência, com bondade, com entendimento, com bom senso, com equidade, nós vamos colher tudo isso. Mas se utilizamos do mal, se fazemos alguma coisa errada, no sentido assim de querer prejudicar, nós iremos colher isso também. E todos aqueles que fazem isso não estão impunes. Podem estar impunes pela lei nossa lei humana, que ainda não chegou lá e prendeu, e deixou, registrou, sentenciou. Mas pela lei divina, todos estão, porque nós temos a consciência. Deus vê a nossa consciência, de todos nós. Nós temos a consciência, então não tem como fugir. Não tem como fugir. Assim como eu fiz caiu alguma coisa no chão, a gente pega, assopra e ninguém viu, mas Deus viu, nós vimos, nós sabemos que aconteceu aquilo.
Fizemos alguma coisa, ninguém viu, mas alguém vê, alguém está vendo alguma coisa. O homem é, portanto, livre, mas responsável pelo que faz, ligado ao fruto de suas ações. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter as coisas. Todos nós somos livres para isso, para desenvolver tudo isso. Mas nós sabemos que existe uma justiça divina. Nós sabemos que nós somos espíritos, ou seja, que além desse corpo físico ao qual nós servimos, existe uma alma. E essa alma, ela pensa, ela tem vontade, ela tem anseio, ela tem sentimentos, ela tem a inteligência, sofre, sente dor, tem medo. Tudo isso somos nós, esse vulcão que somos nós. E a gente, à medida que vamos avançando, entendendo, vivenciando as coisas, nós vamos organizando todos esses sentimentos para que possamos ter o quê? Mais equilíbrio, viver cada vez mais dentro de um processo harmônico e utilizar todas as potencialidades que o Mestre Jesus nos falou lá atrás, a cada dia, a cada hora. E para isso, a gente procura o equilíbrio do entendimento. E isso começa pelo quê? Pelo esclarecimento, pelo conhecimento, de buscar entender as coisas. Não entender as coisas como é assim que eu quero, é assim que vai ser, e lá é assim. Não, pesquisando, se informando. Tem uma informação aqui, vem outra informação, que faça um cruzamento. Vamos refletir, porque à medida que a gente faz o cruzamento de informações, nós refletimos com os vários entendimentos, sentidos da vida, mas de maneira clara, sem o preconceito, nós vamos entendendo. E esse entendimento nos dá a liberdade de pensar, de agir com autonomia, com conhecimento de causa própria, sermos senhores de nós mesmos, não sermos influenciados, não criarmos barreiras e muralhas enormes com conceito ou coisas nossas, antigas, ou que venha de fora, porque nós temos o entendimento, nós procuramos o entendimento e ver o sentido da razão de ser, a razão de ser da vida, a razão de ser da dor, a razão de ser por que nós existimos e por que eu não escolhi vir com saúde, com alegria, numa família bacana, legal, sem dificuldade nenhuma, com tudo ali. Por que eu não escolhi isso, aquele livre-arbítrio? Não, porque a gente sabe que existe uma dinâmica maior na vida, na nossa existência, que muitas vezes as escolhas que nós fazemos não é a escolha do conforto e do lazer, mas uma escolha de necessidade, do que nós buscamos. Muitas vezes nós escolhemos ir para uma região, ajudar o próximo, por quê? Porque a gente não sabe, isso move. Eu quero estar lá ajudando, não quero estar aqui no conforto, com tudo certinho, regulado. Eu vou para o meu trabalho, em meia hora andando, já chego lá, voltando eu estou no clube, voltando eu estou na escola, meus filhos... Não, às vezes a gente tem necessidade de buscar, de entender alguma coisa, de estar ajudando, participando, ou desenvolvendo alguma coisa que venha ajudar a humanidade, uma pesquisa. Nós vemos isso, grandes cientistas pesquisando ali, centrado, só pesquisando, às vezes até se descuidando do relacionamento, do dia a dia com a família, ali pesquisando. Não somente para ter fama ou para ter dinheiro, para poder descobrir aquilo, vencer aquela situação aflitiva que causa dor a tantas pessoas. Ele está desenvolvendo a sua capacidade. Dentro da capacidade intelectual, está desenvolvendo outros valores importantíssimos para nós. E nós estamos nesse processo também. Cada um de nós, na nossa proporção, no nosso dia a dia, na nossa medida. E cada medida nossa é a medida em que nós precisamos agir. Porque nós sabemos que um remédio, ele pode funcionar muito bem para um corpo físico de uma pessoa, mas para outra não funcionar. E para uma terceira dá um efeito colateral diferente. E cada um de nós, apesar de termos o mesmo corpo físico, nós somos diferentes um do outro. No que diz respeito à nossa vontade, à nossa busca, à nossa procura, e o que a gente acha de objeto na vida. E somos todos o quê? Irmãos. Somos irmãos e nos lembramos sempre disso como quando falamos de Jesus. Nós falamos de Jesus, nosso irmão maior, porque quando ele veio trazer a boa nova, ele abriu um leque de oportunidades, abriu um leque de situações para nós nos ligarmos com Deus, o nosso Criador, entender melhor esse Deus, que é único, que é onipotente, onisciente, sabe tudo, e que atua divinamente para o nosso progresso, para a nossa evolução, com sabedoria e amor. E Jesus vem trazer, reconhecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que também no próximo, no dia a dia, no convívio com o próximo, também está a chave de nós acharmos muitas coisas, questões que estão dentro de nós. E como cada vez mais nós vemos que o planeta nosso está com 7 bilhões atualmente, 7 bilhões e poucos de habitantes, cada vez mais nós estamos vivendo juntinho, cada vez mais todo mundo de coladinho. E isso aumenta os atritos, aumenta as situações. E a gente tem que começar a entender o quê? É preciso a moral, o entendimento
acompanhar o intelectual, para essa harmonia vir reinar, para que possamos progredir e caminhar cada vez mais como espíritos que somos, encarnados em um corpo, temporariamente estamos num corpo físico, mas que nós temos uma jornada do infinito para desenvolvermos e ampliarmos nosso conhecimento. Assim, uma boa noite a todos e que possamos refletir sobre essa oportunidade da vida, sobre o nosso livre-arbítrio e sobre Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que nos dá a oportunidade de cada dia, a cada amanhecer, criar novas oportunidades, novas escolhas. Não somos máquinas, não somos robôs, não estamos programados para fazer isso e aquilo. Não. Então que possamos pensar nisso e refletirmos e usarmos a nossa criatividade para avançar ao entendimento e a compreensão melhor. Todos nós gostamos de dizer, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso escolher aonde eu vou ou aonde eu vou deixar de ir. Mas é aquela história, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é necessário que nós tenhamos o bom senso, o discernimento, o olho crítico. Será que convém? E com isso nós vamos ponderando e agindo de forma diferente. Somos filhos de Deus, não temos dúvida. Que estamos tendo uma oportunidade abençoada de estarmos reencarnados na Terra, também não temos dúvida. Aqui é uma escola, escola das almas, aonde nós viemos para crescer, para aprender, para buscar a reforma íntima. Somos homens velhos. Somos espíritos velhos, já erramos muito. E cabe a cada um de nós agora errar menos, para sofrer menos amanhã. Ele comentou, né? Fulano sofre tanto, por que será? Ele pode ter pedido para que lhe fosse dada a oportunidade de se ressarcir perante a lei de Deus. E às vezes a gente não entende isso, depois que mergulha na matéria, que a gente fica assim toldados, né, pelo esquecimento do passado, a gente acha que nós somos peças primorosas, e não somos. Nós somos espíritos ainda com os pés no lodo. Mas nós precisamos trabalhar em nós mesmos esse crescimento para adquirirmos a asa da sabedoria e da moralidade. E nós é que temos que fazer essa parte. Não adianta nós esperarmos para fulano, beltrano ou ciclano fazer por nós, não. Nós temos que fazer a nossa caminhada. Isso tem que ser um objetivo muito sério para nós. Quanto mais errar, mais sofrer. Então, vou procurar errar menos nessa minha atual reencarnação, para nas próximas eu poder acelerar o meu progresso. Todos nós queremos crescer espiritualmente, todos nós queremos crescer das mais variadas formas, mas depende de nós mesmos. Então, não vamos mais perder tempo. Temos essa doutrina fantástica, né, que está há pouco tempo no planeta, é nova, em relação ao protestantismo, em relação ao catolicismo, em relação ao budismo e a outras todas, né? Quase 2.000 seitas no planeta. Então é muita religião. Então a gente tem vários caminhos a percorrer, né? E o espiritismo é novinho, é uma criança, ainda está engatinhando, ainda está formando os seus adeptos para uma visão diferente do planeta. Quando nós alcançarmos essa visão de forma diferente, realmente o mundo vai melhorar. Vamos fazer a nossa parte? Cada um de nós tem que fazer a sua, né?